dia 24 de setembro de 2020. Estamos completando 6 meses desde que as nossas escolas tiveram que fechar por causa da pandemia da Covid-19. São 6 meses de um esforço coletivo, são 6 meses de conversas, de estudos, de diálogos, são 6 meses tentando reinventar nossa vida cotidiana, reinventar nossa vida laboral, reinventar nossa vida familiar. Os desafios que nós estamos enfrentando para respeitar, para incluir a todos, requerem coragem, requerem apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que nós criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. Todos nós, faz 6 meses, sabemos que o coronavírus impactou nossas vidas, sentimos isso na pele. Pois bem, o diálogo de hoje tem esse objetivo, que nós possamos refletir um pouco sobre a pandemia e educação 6 meses depois desse fechamento, aquilo que nós pudermos pensar nesse momento. E para isso, nós convidamos hoje a professora Terciane Ângela Lucchesi, para a gente poder costurar um pouquinho dessas ideias. Terciane, 6 meses se passaram. Olá, Cláudia. Olá a todos que nos acompanham. São realmente 6 meses que nos encontramos, inclusive que temos essa possibilidade de gravação dos diálogos em educação, porque logo depois, né, que tudo parou, nós iniciamos esse projeto. E em meio a esses longos 6 meses, meses intensos em acontecimentos, e também num ritmo diferente, em que reinventamos nossas rotinas, em que aprendemos muitíssimo. Foram meses de muitas aprendizagens, de muitos desafios. Alguns desses desafios para todos, como nós, que somos professores, professoras, permanecem, nos fazem realmente pensar, né? E eu acho que os 6 meses podem ser um espaço e um motivo para a reflexão. Vários historiadores têm mencionado que o ano de 2020 é um momento de ruptura e parece, então, ser a situação que nós estamos vivendo, né, o impacto que o coronavírus tem produzido nas vidas de um modo geral, nas economias, no modo como nós temos nos adaptado, realmente, então, produziria um início do século XXI. Alguns historiadores demarcam esse início do século XXI a partir desse impacto, e é certo que nós estamos realmente aprendendo a viver uma nova rotina e aprendendo a conviver com essa situação. E a nossa questão sempre aqui são as escolas, né, e os professores e os estudantes. E é certo que houve, nesse período, nesse tempo, muitas reinvenções da existência da escola. Se não pudermos estar na escola presencialmente, como podemos, né, fazê-la presente nas casas, nas famílias? E parece que as estratégias lançadas foram as mais diversas, e é preciso que a gente reconheça um esforço coletivo que muitos professores fizeram, de aprender na urgência da história, de aprender, né, em meio a uma pandemia, como utilizar tecnologias que já estavam disponíveis, mas que não eram parte da rotina escolar, que não compareciam no dia a dia dessas escolas, e que, sim, de um momento para outro, puderam ser a ferramenta, a alternativa para tornar possível a continuidade, a manutenção de vínculos, né, e alguma aprendizagem. É certo que há um empobrecimento pedagógico, me parece que depois de 6 meses, né, e a despeito de todas essas aprendizagens, das muitas alternativas, e de um esforço, e aqui eu queria deixar, assim, pelo menos do meu lugar de fala e de reflexão, é um esforço que muitos professores comprometidos fizeram e assumiram, manusearam seus celulares, compraram, às vezes muitos professores compraram equipamentos e fizeram o possível, né, cada qual na sua situação, nas suas condições. Muitos também perceberam que não era possível pelas tecnologias, imprimiram, então entregaram material impresso.
apesar da gente dizer que as escolas estão fechadas, elas não fecharam completamente, né? Elas estiveram com pessoas vinculadas principalmente à gestão, professores fazendo escalonamento. Então, a gente vê muitas, né? E ao longo desses meses, nós temos ouvido muitos depoimentos de colegas que estão nas redes, né, particular, na rede municipal, nas redes também, né, estadual, fazendo seus depoimentos e nos trazendo suas experiências, e é um respeito profundo. Eu espero que a gente, de todos esses 6 meses, consiga compreender o valor da escola, o quanto a escola pública, em especial, é importante e é uma oportunidade para aprendizagem, e me parece, em especial, reconhecer o valor do professor, né? Esse empobrecimento pedagógico, ele está principalmente na ausência dessas relações mais próximas, que são fundamentais, não só da relação professor-aluno, mas da relação aluno-aluno, e de toda a complexidade, da diversidade que é o encontro em sala de aula. Essa convivência que, para além da socialização, produz, sim, né, construção de conhecimento, mediação, né, dos saberes, mas também vai nos produzindo como gente, como ser humano. Então, eu fico pensando assim que tem que nos deixar, né, toda essa experiência tem que nos deixar várias aprendizagens, e uma delas é do reconhecimento da importância da escola enquanto instituição educadora, e uma escola que não, quando puder retomar suas atividades, me parece que ainda não é possível, né, não com a segurança e a garantia e preservação das vidas, mas é uma escola importantíssima para a nossa sociedade, e que a gente saiba realmente reconhecer a complexidade do trabalho do professor, né, e os desafios que estão, né, e as necessidades, principalmente para que esse professor possa atuar com condições. Então, acho que essas são algumas questões, né, Cláudia, a gente pode ir conversando sobre isso. Pois é, né? Porque nesse momento as escolas ainda não retornaram, né? Aqui para nós no Brasil, pelo menos, né? As escolas infantis estão recém retornando com um funcionamento assim com um número bem reduzido de crianças. Muitos pais não estão optando por retornar para as escolas com seus filhos, outros estão. As escolas estão se adequando, né? As escolas infantis. As universidades seguem no presencial digital ou aulas remotas, os nomes variam, né? Mas o ensino fundamental e o ensino médio continuam ainda, né? Fechados, e por enquanto, fechados que a gente diz, não é fechados sem atividades pedagógicas, mas buscando essas alternativas que tu nomeou, né, Terciane, assim, cada qual dentro dos seus recursos, dentro do seu contexto social. E me parece importante a gente registrar que nesses 6 meses não há consenso, não só no Brasil, mas no mundo também, né? Tem países que retornaram e depois fecham, e depois retornam, e depois fecham novamente. Há questionamentos por parte de professores, de pais, de autoridades, de cientistas, com relação aos melhores opções, melhores escolhas. Quer dizer, não há certeza, nós ainda vivemos numa incerteza muito grande. Mencionaste o esforço dos professores e das escolas, eu acho que isso é digno de nota, né? A tecnologia, me parece, ela já estava presente, mas ela não era soberana, ela não reinava absolutamente nas nossas vidas, da maneira como reina agora, né, para o desenvolvimento da maior parte das atividades de ensino e aprendizagem, né, e os professores tiveram que se desdobrar, né, entre prover com recursos próprios, mas também aprender, e aprender com seus próprios alunos, né, poder se deixar ensinar pelos alunos. Então, são inúmeras as marcas desse momento, né, que a gente vive. Eu acho que tem justamente esses 6 meses nos permitem mirar, né, para esse passado de ontem, que talvez nós ainda tenhamos dificuldade, justamente porque estamos tão envolvidos, né, por tudo isso que nós estamos vivendo, que nós estejamos com dificuldade para refletir sobre.
mas eu acho que nós temos algumas prioridades. É um tempo de muitas incertezas, realmente, é um tempo em que nós nos perguntamos sobre como preservar as vidas e como aos poucos irmos retomando também algumas rotinas, porque parece que nos sentimos compelidos a isso, porque isso nos daria uma estabilidade, nos daria até uma compreensão de que as coisas poderiam, né, voltar a um certo normal, como várias pessoas gostam, né, ou a um novo normal, como alguns estão referindo. Eu penso que nós precisamos lidar com esse tempo das incertezas. Nós precisamos também ter muita calma, e é necessário um pouco de coragem para assumirmos o que é prioridade enquanto sociedade. Quais são as prioridades? Então, sim, as soluções que nós encontramos, talvez, para manter o ensino remoto e manter esses vínculos e algumas aprendizagens, porque se realmente há, né, muita desigualdade, há muitas dificuldades, muitos estão excluídos desse processo, por maiores que tenham sido os esforços, e aí eu quero frisar especialmente esforços dos professores, de famílias, né, me parece que, do ponto de vista do Ministério da Educação, não apenas no caso do Brasil, mas em outros países também, demorou-se muito e parece que a ação não é uma ação tão efetiva e tão diretiva, nem mesmo para certas ponderações legais. Então, sim, há fragilidades, as soluções que nós temos encontrado, elas talvez não sejam as melhores, não sejam as mais adequadas, mas é o que é possível na urgência da história, e que talvez nós tenhamos que refletir sobre essas prioridades enquanto sociedade. E se a prioridade é a vida, se a prioridade é a saúde, talvez nós tenhamos que repensar, inclusive, o currículo e pensar em adaptações para os anos que virão sucessivamente para retomar aquilo que é necessário ser retomado, para fazer readequações, né, na estrutura curricular, justamente porque, sim, vão ficar lacunas. Bem, mas essas lacunas e a aprendizagem e os conteúdos, eu acho que eles não são, nesse momento, a questão mais central. A questão mais central é nós pensarmos, enquanto sociedade, sobre que projetos nós queremos preservar enquanto estamos em meio ainda a uma pandemia. Então, quais são as nossas prioridades? As ferramentas tecnológicas, elas estavam aí presentes, mas elas não estavam nas nossas salas de aula. Elas agora se tornaram um meio, né, para mediação e para tentarmos, sim, né, mantermos esses vínculos, mas ainda há muito, né, para aprendermos, e eu acho que uma das grandes questões é, principalmente, pensarmos que a relação pedagógica, ela presencialmente, ela é insubstituível. E por isso, eu sempre penso assim, nessa condição do professor estar, né, sendo valorizado, estar sendo reconhecido, e que essa pandemia, de certa maneira, reforce um pouco essa dimensão. Acho que nós estamos todos, né, com dúvidas, com angústias, com incertezas, né, os dias têm passado, os meses vão se acumulando, chegamos quase, né, no último trimestre do ano, é um pouco compreensível que todos nós estejamos angustiados, mas é preciso acalmar, né, eu brinco um pouco, vamos acalmar o nosso coração, vamos acalmar as nossas ansiedades, e refletirmos, né, juntos, coletivamente, quais são, né, os caminhos realmente, assim, mais produtivos para esse momento, né. Me ocorre pensar, fazendo até um gancho, Terciane, com o início dessa nossa fala, tu comentou que os historiadores falam de uma ruptura muito grande, que colocaria, assim, esse ano como um marco do início do século XXI, né? Então, o início do século XXI não seria do ano 2000, seria agora, pelo grau de ruptura, né, que nós vivemos. Então, me ocorre Perfeito. pensar o seguinte, se esse grau de ruptura é tão intenso, a ponto de nós nomearmos a entrada de um novo século a partir desse ano, né, nós precisamos entender que nós vamos precisar de um tempo para conseguir dar conta do que essa ruptura significa. E dar conta e o que são essas prioridades, e dar conta do que era a escola até esse momento, e o que nós vamos manter disso, e o que nós vamos modificar a partir das vivências que nós estamos tendo agora, das experiências, dos desafios. Porque se é uma ruptura, ela é uma ruptura em todas as dimensões, inclusive para a escola, né? Que a gente repete que é
essa instituição centenária, pois bem, essa instituição também está sendo chacoalhada, né, com essa ruptura, nessa virada de século, então. E o que ela vai significar? Nós também precisamos de tempo, e precisamos pensar, e precisamos dar esse tempo a nós mesmos, né, enquanto professores, enquanto gestores, enquanto estudantes, porque nós ainda não temos como ter toda a dimensão, né, do que se mantém como prioridade nas nossas vidas e o que muda também a partir de agora, né? Precisamos dessa leveza um pouquinho, de saber que a gente não tem respostas nesse momento, que a gente está em construção. Uhum. Pois é, são tempos realmente complexos, plurais, que nos desafiam, mas que com essa leveza e, ao mesmo tempo, um compromisso social, coletivo, talvez nós possamos nos colocar a pensar, com a ajuda da ciência, das tecnologias, sobre esse futuro da escola. Mais do que sobre o futuro da escola, sobre o nosso compromisso coletivo para a formação dessas gerações que estão vivendo a pandemia, que vão ser atingidas e estão, né, de um modo coletivo sendo atingidas, mas também sobre aquilo que são as prioridades. Eu volto a frisar, porque a prioridade do educar é também do aprender a conviver com o outro, a respeitar o outro, a compreender este outro, e a compreender também que o exercício da minha liberdade, que nós estamos sentindo tanta falta, do ir e vir, ele é, nesse momento, algo que precisa ser ainda pensado como um compromisso ético de nos mantermos isolados. Me parece importante lembrarmos isso, porque, claro, nós estamos cansando de ficarmos, né, restringidos nesta liberdade de ir e vir, nós estamos cansados, né, de não podermos vivenciar certas práticas, que inclusive profissionais. Qual é o professor que não está com saudades da sua sala de aula? Qual é o professor que não está com saudades de reencontrar os estudantes presencialmente? É certo que isso é um sentimento comum, né, e que tem reciprocidade, inclusive, do ponto de vista dos estudantes. Mas eu acho que essa leveza de termos calma, de termos o compromisso ético, de entendermos que, nesse momento, talvez ainda não seja possível, que nós ainda precisamos, né, esperar que a ciência dê algumas respostas, e que a gente possa ainda continuar pensando que educação e que escola para esse futuro pós-pandemia, com quais perspectivas, com quais convivências e com quais compromissos éticos e sociais que nós assumimos, mas que o Estado também precisa assumir. Então, acho que é um convite para continuarmos pensando, refletindo. São 6 meses, tem sido difícil, mas nós também temos tido algumas conquistas que nós não vamos deixar de ter, porque são aprendizagens que permanecem. A escola certamente sairá, assim como os sujeitos que frequentam essa escola, renovada. Obrigada, Cláudia, obrigada a todos. Agradecemos a todos pela atenção e convidamos a todos a pensar nesses 6 meses, né? Sigamos trocando ideias, né? Queremos ouvir vocês, professores, gestores, coordenadores pedagógicos, nos enviem seus comentários, seus questionamentos e sugestões. Obrigada.